Boa tarde, gente. Quem não conhece, eu sou o Silvio, né? Passei a ser diretor do PEI o ano passado, mas já estava no programa do ensino integral desde 2014, a senador Robert Kennedy. Essa é a Karen, a vice-diretora da escola, e que eu sempre bem falo, meu braço direito e esquerdo, as pernas, a cabeça parou por aí, né? E a gente vai tentar falar para vocês um pouco da nossa experiência, como que foi. Mas nós vamos ter como base alguns itens que a própria secretaria passou para a gente. Que todo começo é complicado para todos, né? Nós estamos, falei para vocês, desde 2014, e de vez em quando a gente ainda é pego com algumas coisas, e faz parte, tanto P como regular, eu acredito que essa parte das surpresas são iguais, certo? Vou pegar todos os sentimentos ruins que estão aqui, vou descartá-los, vamos jogar fora, para que a gente possa começar essa reunião mais leve. A nossa ideia é trazer para vocês um pouco mais de conforto, afeto, né, e afago, para que essa nova jornada seja mais tranquila. Nós passamos por tudo isso que vocês estão passando, mas mesmo assim, todos os dias a gente tem que aprender novamente. E todos os dias a gente fica um pouco aflito com essa novidade. Tudo que é novo nos aflige, né? Mas depois a gente vai vendo que a poeira vai baixando, e as formações vão acontecendo, e as coisas vão acontecendo mais naturalmente, e a gente começa a andar no trilho, e as coisas vão funcionar. Tá bem? Agora eu passo a palavra para o meu diretor, ele vai explicar um pouquinho para vocês as diretrizes. Tá bem? Obrigada. É assim, eu vou explicar uma parte, isso não vai impedir a Karen fazer, ela participar, fazer interjeições, ela ajuda bastante, e é uma coisa que a gente começa a perceber, né, que no PEI todos acabam sendo parceiros, companheiros, e aí a gente vai mostrando para vocês, durante a explicação, como que é importante essa parte da confiabilidade, toda essa parte que vai surgindo, porque a gente fica muito tempo dentro de uma escola regular, mas do PEI a gente fica muito tempo junto. Você, que nem no Kennedy, você entra às 7 horas e sai às 4 horas. As escolas que têm 2 períodos, eles entram às 7, saem às 2h15, tem a turma que entra antes um pouco e vai até às 9h15. Então, a gente acaba convivendo mais com as pessoas que estão ali do que com a própria família, né? E é legal que vai criando um elo de amizade, de confiabilidade, e que é muito gostoso isso. Tá? Vamos lá? Qual é o principal objetivo da escola do ensino integral? Formar o jovem protagonista. O que é o protagonista? Ele ser o centro da ação. Só que vamos deixar uma coisa bem clara. Para que eu possa formar alguém como protagonista, eu também tenho que ser. Eu não posso ensinar física se eu não for físico. É delicado isso. Então, a gente começa a perceber que nós temos que desenvolver as qualidades do PEI em nós para poder ir passando adiante. Aí vai falar desse jovem protagonista, ele tem que ser autônomo, solidário e competente. Mas a competência também, segundo o uso, você pode ler de trás para frente, ela vai trazendo esse solidário e esse autônomo. E não tem, vocês vão perceber que autônomo, competente, ele precisa ser solidário, porque o mundo lá fora está cobrando isso. Hoje, o símbolo de competência, ele vai mudando, e vocês vão perceber mais adiante, depois a Karen fica brava comigo, porque eu adianto algumas coisas. Ele achou um problema. Problema, achar é para incompetente. Competente, ele acha e vai atrás da solução. Tá certo? E aí, o que ele fala? Da excelência nas aulas da Base Nacional Comum, mais aulas regulares. E nós temos o projeto de vida e tutoria. A espinha dorsal do programa é o projeto de vida. Por que o projeto de vida? Porque, diante do projeto de vida, está o meu objetivo.
E quando eu tenho um objetivo, fica mais fácil eu traçar caminhos para atingi-lo. Então, em virtude disso, o projeto de vida ele passa a ser a espinha dorsal. Tutoria são os... Só que vocês vão ter outras reuniões que vão ter pessoas esmiuçando isso, né, Karen? Ela já estava me olhando assim, gente. Nivelamento, eletiva e orientação de estudo. Tudo isso vai fazer parte para que esse aluno possa ser autônomo, solidário e competente. Tá certo? O mapa das competências que a gente tem. Esse mapa de competências é só para vocês terem uma visão dele. Existe um livro, é isso, Água? Um documento que vai mostrar tudo isso. O mapa de competências, o programa do ensino integral. E aqui ele fala das premissas, que nós vamos explicar uma parte, competências, macroindicadores e microindicadores. Tá certo? Esse documento, ele vai explicar isso passo a passo para vocês. Se a gente for explicar passo a passo, nós vamos perder um pouquinho de tempo. Então, é interessante também a gente começar a desenvolver o hábito de leitura. Tá bom? Não que vocês não tenham, mas a gente começa a ter uma outra visão. Os 3 eixos estruturantes da escola do período integral, a gestão pedagógica, PCG, PCAs, é toda essa parte que eles vão ver, que é essa evolução do aluno, de toda essa parte, tá certo, Karen? Depois tem a Base Nacional Curricular Comum, o nivelamento, OE, eletivo, inovações, PV, tutoria e protagonismo. Base Nacional Comum, Base Nacional Curricular Comum, vocês conhecem, que é português, papapá. As outras, nivelamento, OE, eletivo, inovações, PV, tutoria e protagonismo, elas já entram como diversificadas, tá certo? Que tem tanto na regular como no PEI tem também. Aí a gestão escolar, que é o plano, são os documentos que a gente tem, que é plano de ação, programa de ação, agenda e PDCA. O PDCA, vocês vão ver mais na frente, vai aparecer o quadrinho, que vai dizer o que é cada uma dessas siglas. Plano de ação, programa de ação, é como nós vamos atingindo os objetivos que a gente quer. O PDCA, para a gente conferir como que isso está sendo feito. Eu vou procurar explicar para vocês de uma forma objetiva, mas depois tudo isso vai ser esmiuçado, né, conforme já me informaram, vai ter outras escolas que vão explicar cada uma dessas etapas para vocês. Nós vamos dar uma geralzona, mas isso não significa que, se vocês não tiverem dúvida, que a gente não possa responder, tá bom? Aí vem a gestão de pessoas, que devem falar do relacionamento positivo, competência e motivação, confiança e afinidade, que foi o que eu falei para vocês. Dentro do PEI, não só do PEI, eu acredito, em todas as escolas, em qualquer lugar que a gente for trabalhar, é fundamental essa gestão de pessoas, é fundamental esse relacionamento positivo. O que faz o relacionamento positivo? É a gente viver sempre na paz? Não. É como a gente enfrenta os problemas juntos. Às vezes, eu perceber que a Karen, ela tem um ponto de vista diferente do meu, mas eu preciso respeitar, porque eu tenho um ponto de vista diferente do dela e eu quero que ela me respeite. E nós juntos chegar num consenso. Isso vai fazer esse relacionamento positivo. É a gente saber lidar com diferenças, tá? E uma coisa que eu falei, a Karen depois fica brava comigo, se a gente não tiver isso com a gente, como que nós vamos ter com os nossos alunos? Lembra que eu falei que nem projeto de vida, nós vamos explicar isso para o aluno? O senhor tem o seu? Qual é o seu projeto de vida? Como que eu vou cobrar? Eu quero que depois de eu me aposentar, eu vou ficar... Não fica. Por mais que a gente fale, quem é professor, principalmente, quando se aposenta, ele não para, né? A gente está acostumado um pouco na agitação. Mas nada impede de eu ter o meu projeto de vida. Tá certo? Que nem no Kennedy nós tivemos uma experiência, né? Professora dando projetos de vida, o aluno perguntou para ela: da senhora, professora, qual é que é? Né? Então é interessante, porque isso também vai despertando para a gente, que a nossa vida não para. Tá bom? É só seguir. Diretrizes do programa. O que é diretrizes? Direção, caminho a seguir. Tem os princípios, os valores e as premissas, né? Que nós vamos procurar explicar. Nossa, como foi rápido. Que a gente vai procurar explicar cada um para vocês, mas de uma forma sucinta,
e objetiva, tá? Não deixar vocês com a cabeça tão assim. Vamos lá, Karen? Princípios, atitudes. Princípio quando toda ação parte do aluno, tá certo? Mas para partir dele eu tenho que estar em instrução, eu tenho que estar preparado para ele. Só que nós, enquanto diretores e vice, nós também temos que despertar isso no nosso professor, tá certo? A premissa: todos os ambientes da aprendizagem são intencionalmente planejados. Metodologia é o planejamento estratégico. É como que isso vai acontecer. Tudo bem até aí? Então, o que é? Princípio é quando todo mundo vai fazer parte, principalmente o aluno. A premissa é os ambientes onde que eu vou estar usando, certo, Karen? E a metodologia é como que eu vou fazer, é o método que eu vou utilizar para isso. Sempre lembrando, eu sempre ressalto, é importante a gente estar preparado para instruir, inclusive, os nossos professores, porque eles vão ser a nossa testa de ferro. Desculpa falar assim, eu estou diretor, mas eu fui professor durante muito tempo, né? Então, a gente também tem que ter essa visão, certo? Pode ir, cara. Pedagogia da presença. Permeia as relações entre estudantes e equipe em uma escola do PEI. Quando a gente fala isso, nós estamos falando de todos os funcionários. Desde a tia da cozinha, da servente, do inspetor, da GOI, dos professores, do PCG, de todos nós, certo? Esse princípio é entendido como uma proximidade educativa, deliberada e intencional, sempre de maneira acolhedora e alegre. A gente procura trazer dessa forma, né? Para que o aluno se sinta pertencente e ele perceba que a escola pertence a ele também. Tá bom? Então, tudo isso o PEI procura trazer. Ele vai tentando. Vai acontecer de uma hora para outra, se alguém falar que vai, é mentira. Porque vai acontecer gradativamente. Tá certo? E de vez em quando, 8 anos do PEI, a gente dá uma titubeada e segue adiante. Tá? Sempre de maneira... Os educadores devem servir de exemplo positivo para os estudantes. Mas também não podemos esquecer que somos seres humanos. Tá certo? Aí ele vai falar da educação interdimensional. Isso a Goretti já comentava logo que virou o P. O que é essa educação interdimensional? É o ser humano como um todo. Ele não é um ser fragmentado. Ele não tem a razão, ele não tem a emoção, ele é um ser humano e ele não está fragmentado. É o que vai falar. É entre as 4 dimensões constitutivas do indivíduo: a racionalidade, a afetividade, impulsividade, corporalidade e transcendentalidade, durante o processo formativo. Esse processo formativo, a gente tem que entender que ele não acaba. Nem para o estudante e nem para nós. Enquanto a gente tem objetivo, nós estamos em formação. Tá bom? E aí ele vai falar dos 4 pilares da educação para o século XXI, que é o aprender a conhecer. Quando eu conheço, eu sou capaz de fazer. Quando eu começo a fazer, eu percebo que eu preciso da outra pessoa. Eu começo a conviver. Na hora que eu tenho esses 3, dificilmente eu não me formo, eu não passo a aprender a ser. Tá certo? Então, eu tenho que ter tudo isso aí com vocês. Já foi. Até ali, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo bem? Ai, que ótimo. Obrigado, gente. Adoro vocês. Os valores. Valorização da educação pela oferta de ensino público de qualidade. É a preocupação que eles têm de um ensino diferenciado, que ele abarque toda a necessidade do aluno. Até que no ensino integral vocês não têm só a base nacional comum, e na regular já está sendo colocado alguns componentes curriculares que é do PEI. Tá certo? Então, eles estão preocupados com toda... Aí vocês estão conseguindo ouvir legal? Ótimo, obrigado. Tá bom? Valorização dos educadores, isso é uma parte importante. Muita gente fala, a valorização é salário. Não é só salário.
né? A gente tem que perceber que nós somos seres humanos, todos que estão ali são seres humanos, e nós queremos respeito, e todos querem. Tá? Essa também é uma parte da valorização que entra, tá bom? A valorização, ela vem da motivação. A gente preza muito a motivação do professor na escola, né? Que é fundamental. A motivação, professor, nós, né? O ser humano, se ele não for motivado, ele não dá sequência, ele não tem ânimo. Então é importante isso, tá bom? Gestão escolar democrática. Eu sou o diretor, sou eu que mando. Ou eu tenho uma equipe que participa comigo. Ou eu tenho uma equipe que também tem direito a opinar. Isso é gestão democrática. Que nem lá no Kennedy. Eu vou falar de exemplo que nós vivemos lá. Silvio tem isso. Vamos sentar com o grupo. Né? E a gente vê o que pode ser feito. Tudo bem? Ah, vai pintar a escola. Nós estamos pintando. Silvio, como que vocês acham que fica legal? Aqui fica legal assim, assim, chegou no consenso, então agora a escola está sendo pintada. É nos mínimos detalhes, é no mínimos detalhes. E, fazendo desta forma, eu estou valorizando a pessoa. E eu estou sendo valorizado porque eu tenho o respeito que eu quero e dedico o respeito que eu quero ter de volta. Tá certo? Ah, apagou. Já foi. Espírito de equipe e cooperação. A Karen deu um exemplo da equipe. Qual que foi? Da equipe que você falou. Que eu falei de futebol e você entrou com outro exemplo. Não, espírito de equipe e cooperação. Não lembro? Tá. Então, o que a gente fala de equipe? Pensa no time de futebol. O goleiro, ele frangou. Foi ele que perdeu ou foi a equipe? Ele pegou a bola. Quem ganhou? Foi só ele ou foi o time? Ah, aí ela lembrou. O barco a remo. Está lá, todo mundo no barco, está remando. Se um remar ao contrário, o que acontece com esse barco? Ele vai desviar do caminho. Então, a gente começa a perceber isso. Só que existe uma coisa dentro do que eu falei no começo. Você está remando ao contrário. Nós vamos explicar qual é o caminho certo. Porque a escola tem objetivo, nós, enquanto profissionais, nós temos, né? O que nós queremos é para nós, é para o estudante, é para o aluno, né? Se bem que lá na escola a gente evita muito esse termo aluno, porque aluno não é ação. O estudante é, porque vem do verbo estudar, movimento, ação, não está parado, ele continua. Tá certo? Então, tem esse lado. E o nosso papel não é só chegar e falar, professor, o senhor está fora porque o senhor não seguiu, não. Onde está a sua dúvida? Isso é valorização, isso é respeito. O senhor precisa. Tá certo? E aí vem mobilizar, engajar e responsabilizar a rede, alunos e sociedade em torno do processo ensino-aprendizagem, espírito público e cidadania. O ensino é obrigação de um ou de todos? Já respondeu lá. Mobilizar, engajar, as pessoas perceberem. Outro hábito, o PEI não é depósito. Desculpa, Márcio. Desculpa, mas é real. Não é. E vira e mexe, vocês têm que trazer os pais até vocês. Com o tempo, eu vou contar da evolução do Kennedy. Quando eu entrei em 2014, primeira reunião que eu participei. Tem uma que foi diretora lá, que está sentada aqui, não vou falar que é a Rita do Maria Regina, tá? A reunião que teve foram 28 pais, de 17 salas de aula. Com o tempo, no pátio não cabia mais. Então, é o que eu falei para vocês. O começo, todo começo é complicado. Todo começo, para que a gente vai tombar. Mas a gente tem que pensar no seguinte, em cima do desequilíbrio que eu vou em busca do equilíbrio. E é onde que eu aprendo. Então, de vez em quando, eu vou deparar com uma situação que eu vou ter que ter aquele tempo assim. Eu ia falar besteira, não. O que eu vou fazer? Senta. Outra coisa que vocês podem ter certeza, vocês podem contar com as outras PEIs. Não estão aqui, mas com certeza vão falar a mesma coisa. As portas estão abertas. Está com dificuldade, está com dúvida?
levanta a mão, ou então liga, ou então vai. Não tem problema nenhum, a gente agenda, nós estamos aí para ajudar. Sabe, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É, Rita? Então, é isso que vocês têm que entender. Tá? Essa é uma das partes. Escola como centro irradiador de inovação. É o que eles pedem. Só que não é só a escola que vai ser radiador de inovação. Por que eles colocaram dessa forma? Porque nós vamos receber muita coisa nova, inclusive dos nossos alunos, né? Dos nossos pais, dos nossos colegas, de professores que vêm de outra realidade. A gente tem que estar procurando buscar e aproveitar cada vez mais isso. Tá bom? E aí, Karen? Premissas. Protagonismo. O protagonismo nós vamos ter dois tipos. O juvenil, que é quando o aluno se responsabiliza pelos seus atos na escola e pela autoria do seu projeto de vida. O que a gente tem que deixar claro, o professor do projeto de vida, ele não vai falar para o aluno, você serve para ser isso. Não. Você vai começar a pesquisar. No Kennedy, nós tínhamos uma aluna que ela queria ser veterinária. E aí teve uma eletiva, que era eletiva PET, a vida dos bichos. E aí foi uma veterinária conversar e falou que tinha que, de vez em quando, tem que operar, abrir o animalzinho. A menina falou, tem que abrir? Ela falou, não quero mais ser veterinária. Porque ela não sabia que ela ia ter que operar como veterinária, que tem que fazer algumas coisas. Então, é legal isso, porque ele é responsável, eu não vou escolher por ele. Ele vai saber se ele tem afinidade, se ele não tem. Tá certo? E o sênior, que é o professor, normalmente que a gente fala, mas o sênior não é só o professor. É vice, é diretor, é PCG, é o inspetor que está ali, a tia da cozinha, que vai ajudar pelos trabalhos pedagógicos desenvolvidos no ambiente escolar. Se eu estou falando que todo mundo trabalha junto, mesmo sendo trabalho pedagógico, por que a tia da cozinha não pode ajudar? Não é? E vai ter momentos que vocês vão perceber que vai ter trabalhos que vai chegar lá no pedagógico de uma outra forma, mas vai chegar. Aí eu respeito a individualidade, eu esqueci disso. Formação continuada. Quando a gente fala em formação continuada, ela não para, que é um aprimoramento contínuo, vira e mexe, a gente tem curso, né? Eu mesmo tenho que terminar 2 cursos, e aí vai surgindo cada vez mais. Tá? Mas é interessante, porque você vai... Eu estou fazendo no Clube Juvenil, estou encantado com o curso. Eu, praticamente, sou suspeito, eu acho linda a proposta do PEI. Desde quando entrei em 2014, eu fui com certo receio, mas na hora que você vai conhecendo, você vai sabendo o que é, e aí você percebe que você também pode trabalhar da sua forma, a coisa vai ficando mais gostosa. Certo? E disposição ao autoconhecimento contínuo. É legal quando eles colocam isso, porque a gente coloca contínuo autoconhecimento, que a gente não acaba de se conhecer. Se você viver 100 anos, você não vai se conhecer. E é engraçado quando a turma fala assim, eu conheço fulano, deixa de ser mentiroso, você não conhece nem você direito, como você vai conhecer o outro de cabo a rabo? Não dá. Concorda comigo? Então, esse autoconhecimento é muito bacana. E aí vem a abertura para o novo, porque vira e mexe tem situações novas, e aí não é só no PEI, na regular também tem. Vocês que estão na regular ainda sabem do que eu estou falando, que vira e mexe, né? Cada dia é um dia, e cada flash é um flash. E o PDCA que eu falei para vocês, que agora vem o desenho. Ferrou, está pequeno. Que é o planejar, desenvolver, checar e o agir. Então, esse PDCA ele é muito legal se a gente fizer até para nós. Porque nós temos os nossos projetos. Às vezes, eu comprei uma casa, mas agora eu quero uma casa de campo. Eu comprei um carro, eu quero trocar de carro. Ou então eu quero comprar uma bicicleta. Que seja. E aí a gente vai fazendo, sempre tem esse PDCA. E vocês vão cansar de escutar falar nele. Que é o planejar, o desenvolver, o checar e o começar a agir. Tá bom? E aí, as premissas. Corresponsabilidade, relacionamento, envolvimento e o comprometimento de todos na busca dos objetivos estabelecidos no plano de ação. O que a gente fala, né? Eu sou responsável por mim, mas eu também sou corresponsável pelo outro que está comigo.
tá certo? E no PEI vocês vão perceber isso, como às vezes é o barco a remo. Às vezes, como uma atitude de uma pessoa pode influenciar na atitude do grupo. Na regular, às vezes a gente não tinha tanta essa visão, porque, querendo ou não, a gente, é assim, o professor chegou, deu aula, dele já vai para uma escola, depois ele sai, vai para outra, dá aula em 4, 5 escolas. O PEI, ele entra e ele fica ali. Então, aí o convívio é maior. O conhecer, né, o saber, o descobrir, vai se tornando cada vez maior, porque você está ali direto. Bom? Opa. O excelência em gestão. Comprometimento com os resultados, porque isso vão ser cobrados direto da gente. Tá? O resultado, evidências, tudo que você fez. Só que assim, com o tempo vocês vão percebendo que há formas de se fazer as coisas de uma forma gostosa e divertida. Silvia, é sempre assim? Se eu falar que eu estou mentindo. Não é sempre assim. Mas a gente vai procurando de que a maioria acabe sendo assim. Tá certo? Gerir suas ações de modo que sejam alcançadas as metas estipuladas no plano de ação. No seu plano de ação, você vai colocar as suas metas, o que você pretende. Né? E aí você vai vendo. Uma coisa que a própria diretoria comenta aqui, se eu estiver mentindo, a Márcia está aqui do lado, eu tenho um objetivo. Não adianta eu colocar 20, 30 para fazer bonito e eu só atingir 1 ou 2. Vocês, mais do que ninguém, conhecem a realidade das escolas de vocês. Se eu estiver falando besteira, corrija, Márcia. Ou a Sandra lá. Eu tô vendo. Tem mais gente. Legal. Então, às vezes, não adianta eu colocar, eu vou fazer isso. Não. Coloque o que você vê que você vai conseguir. Com o tempo, você mesmo vai conseguindo ampliar. Agora que a gente está no começo, é difícil. E nós vamos caminhando juntos. E a ansiedade, gente, com todo respeito, é complicado, né? Ela atrapalha muita coisa. De vez em quando a gente tem que aprender a parar, respirar 1, 2, 3, 1000 vezes, se for possível. Se for necessário. E retomar a coisa. Que eu já dizia uma frase antiga, não se toma nenhuma decisão no desespero total, ou na raiva total, ou na alegria total. A gente tem que sempre procurar o equilíbrio para não meter os pés pelas mãos. Certo? E na nossa área, que é educação, vira e mexe, a gente está assim. Você quer, e nem sempre dá certo. Replicabilidade, que é o que nós estamos fazendo com vocês, que é trocas de experiências bem-sucedidas e solução e criatividade. Vocês vão perceber que o que a gente mais vai desenvolver é a criatividade. Isso é muito bacana. Porque você vai encontrando as coisas pela frente, você tem que procurar a solução, entender que você não está sozinho, que existe mais gente, que se puder te ajudar, ajuda, então eu falo, eu também estou no mesmo barco que você e vamos remando na mesma direção para achar essa solução. E às vezes está ali na sua criatividade. E a gente começa a perceber que a criatividade é um ponto importantíssimo para a gente resolver as coisas. Né? E aquela velha história, eu já passei por isso e sempre foi resolvido assim. Nem sempre vai ser assim mais. Porque vocês vão ter outra realidade. Quem já está no PEI em 2021, que começou agora, já percebeu isso. Está errado? Não, né? Então, e aí vai. E outra vez eu falo, vocês não estão sozinhos. Precisar, pode procurar a gente, tá certo? Esses dias teve uma escola que, a semana passada, nós abrimos espaço até para uma GOI lá tirar a dúvida de como fazer alguns lançamentos. E, sejam bem-vindos. Nossa, foi mais rápido que eu pensava. Sejam bem-vindos ao programa e contem conosco. Escola Senador Robert Kennedy. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar... Karen, você quer fazer algum aprofundamento na explicação? Não precisa? Vocês têm alguma dúvida? Ansiedade, não adianta que a gente não cura, a gente vai servir para escutar. Né? Mas se tiver alguma dúvida, se vocês entenderam qual foi a função, e nós estamos aqui para colaborar com vocês. Tá certo, gente? Então, olha, dentro do PEI, por mais que a gente fale, você não tem... nós enxergamos assim, tá certo, cara? Nós não temos... A gente vai evoluindo. Cada vez você vai se aprimorando e você vai abraçando
e aquilo vai pertencendo mais a você. Só que se você parar para pensar que é assim que funciona, nós lidamos com seres humanos. O aluno, ele não é o mesmo todo ano. Agora, com relação a toda essa parte documental, essas coisas, nós começamos em 2014, estamos há 8 anos, né? Porque 14, 21, vamos falar 7, não. Começou em 14, lá no comecinho, então deu 8 anos. Ainda hoje, de vez em quando, a gente tem dificuldade. Mas a gente não nos impede de procurar ajuda. E aí a gente procura entre os pares nossos, que são PEI, nós nos ligamos, você entendeu? Então, essa maturidade, esse PPP que você fala, ele vai acontecer constantemente. Qual é o segredo? Nada, não ficar tão angustiado. A ansiedade vai ter normal, mas viu que está ficando, procura ajuda. Lá no Kennedy, eu acredito que em 2 anos, né, cara? 2, 3 anos nós já tínhamos atingido. Só que tem escola que às vezes demora um pouco mais. Por quê? É horrível, eu vou ser honesto com vocês assim. Qual é a visão que se tem do PEI? O engajamento da equipe é fundamental, porque se eu entro numa escola que fulano não se adaptou, está fora, eu não estou preocupado em ajudar ele, eu não vou conseguir ter essa parte tão em 2, 3 anos. Vai demorar um pouco mais. Você entendeu? Nós temos a realidade. Então, vai ter escola que a equipe ela está tão engajada, está tão ali junta, que em 1 ano, 2 anos, ela já conseguiu. E vai ter escola que ela vai começar a se reestruturar, porque vai ter gente que não vai querer ficar, vai ter todo um processo, e a gente tem que respeitar isso. Eu não posso chegar e falar, puf, não vai ser assim. Claro, ela tem todo o passo a passo, que isso vocês também vão ter toda essa documentação, certo? O passo a passo, explicando para vocês qual é o procedimento de cada um, como que vai ser. E fazendo um adendo, aproveitando, existe uma frase que eles falam assim, ado, cada um no seu quadrado. É maravilhosa essa frase. Só que se eu pensar assim, não colaborar com o meu colega, eu também não estou fazendo parte do PEI, eu tenho que ser solidário. Tá certo? Eu sei da minha função, eu sei do meu papel, mas, acima de tudo, eu sei que eu trabalho com outro ser humano e que, de vez em quando, ele vai precisar de ajuda, assim como eu. Então, quanto mais um ajudar o outro, mais prático fica, a coisa desenvolve melhor, tá certo? E a coisa caminha. Eu trabalhei com a Rita, que está ali, trabalhei com o Edson, eu já trabalhava com ele no limite, foram 18 ou 20 anos trabalhando junto, então existia uma cumplicidade que eu aprendi, e hoje eu tenho a Karen, que é a minha vice, e é assim, você fez, eu apoio. Eu falo, ela é a vice da escola e é de confiança minha. Assim como PCG, GOI, professores, percebe? Fulano, vamos sentar e vamos conversar. O que aconteceu? É com o professor, já passou para o PCA dele, o PCA trouxe para a PCG falou assim, ou para a Karen primeiro, que no PEI a vice era mediadora, e aí a gente vai respeitando isso. E todo mundo sabe que está sendo respeitado. Para quem vai começar 2022, né? Então, o que a gente indica para vocês, né? A gente vai falar assim, você dá uma sugestão, uma indicação. Comecem já a se apropriar dessa parte de definições do documento, dessas premissas que nós falamos, de toda essa parte que tem do PEI. Comece a estudar, comece a dar uma olhada, já veja se tem alguma dúvida, procure para ajudar vocês, porque na hora que vocês forem passar isso adiante, as pessoas que vão sentar, no caso de vocês, vão ter os professores, vai ter funcionários lá precisando saber, é legal vocês já chegarem com a coisa, não, olha, é assim, ou tal, eu conversei com a escola X, e a escola X deu esse exemplo, e a gente pode fazer assim, porque a que se mais casa com a realidade nossa é esta, e é fundamental eu saber a realidade da escola que eu tenho. Porque é para essa escola que eu vou trabalhar e vou querer
subir o nível dela.